Vamos falar então do sucesso da condição e o progresso da providência do John Luke. Depois do Johnson Guion, página 2454, 2470, tá bom? Qual é o anseio de Deus? Deus não anseia por um povo simplesmente com a forma externa de um povo ou por uma nação simplesmente com uma forma externa de uma nação. Veja bem, quando Deus olhou para Adão e Eva, quando falou assim, olha, Gênesis 28, né? Crescer, multiplicar e dominar, para simplificar. Quando deu as 3 grandes bênçãos, eles receberam a responsabilidade. Naquele momento que eles recebem a responsabilidade de executar o plano original de Deus, começa a providência. Quando você recebe a responsabilidade, quando você herda a responsabilidade de Deus, então Deus tem intenção. Essa intenção de Deus cria um outro problema. Qual é o problema que é criado aí? Aonde é a intenção de Deus, existe também a intenção de quem? Do inimigo. Porque foi exatamente o grande projeto de Deus que despertou em Lúcifer um interesse. Como falou lá em Isaías, eu subirei acima das estrelas e exaltarei o meu trono. Então, na verdade, foi o plano de Deus que encheu os olhos do inimigo. Então, aonde há grande recurso, existe muito investimento, existe a intenção de Deus, existe o programa providencial de Deus, também Satanás vem articulando, vem na frente. Por isso que fala, o falso que precede o verdadeiro. Veja a pergunta, Eva, foi assim que Deus disse? Pode comer do fruto ou não? Então ele indaga sobre o entendimento de Eva. Foi assim que Deus disse, então ele induz Eva ao seu conhecimento. Como é que foi? Explica para mim. Então a pessoa que recebe a condição, que está na condição, ele tem que estar muito coeso, muito claro com o que está fazendo, sim ou não? Ele tem que estar muito organizado, muito certo do que está fazendo e por que está fazendo. Ok, eu estou fazendo porque me disseram, mas qual o sentido disso? Não sei. Então esse período de 40 dias, ele é extremamente sagrado, porque vai decidir o destino de todo o país. As pessoas estão aí fora, olhando para o tempo. Você pode ver, tem pessoas, você passa na rua, tem pessoas correndo, tem gente dentro do carro, tem pessoas sentadas na praça do banco, tem gente olhando para cima, tem pessoas que estão dentro de casa, assim, com frio, enrolado na coberta, o outro está com a touca na cabeça, um está lá na cama, eu não consigo levantar, vou ficar aqui até meio-dia. Essas pessoas não sabem, não têm noção que esse curso, esse período, decidirá o destino deles também. Você percebe? Nossa responsabilidade, minha responsabilidade. Quando Adão e Eva, eles entendem, eles recebem aquele comando de Deus, executam e concretizam as 3 grandes bênçãos, muita responsabilidade. Eles dois tinham o grande poder na mão de decidir o destino de toda uma história da humanidade. Olha lá, ele anseia por um povo e uma nação em soberania que possam comover, em outras palavras, legados ao seu coração. O que Deus queria é que este povo, no caso de Adão e Eva e nós, possamos estar realmente na concepção movidos. Comover como mover, movidos ao coração de Deus. Este período eu tenho que estar conectado com o coração de Deus. Então, como falar movido, olha, como mover? Você já moveu e vai mover de novo. Você vai remover. Então você vai redirecionar, você vai realinhar, reorganizar com o coração de Deus. Este ponto é importante. Então eu não posso fazer relaxadamente, ok, vou fazer a condição porque me disseram. Mas na verdade, naquele período das 40 venerações, das inclinações, da oração, da leitura, você tem que ter coração de arrependimento. Olha o que está em jogo. Quantas milhões de pessoas estão nas nossas mãos? Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro são quantas milhões de pessoas? Quantas? Está ali atrás, ali, ó. 17 milhões de pessoas depende dessa condição. Desse período de 40 dias. Será que nós temos noção disso? Eu encontro uma pessoa na rua, eu falo assim, essa pessoa depende de mim e ele não sabe. Essa pessoa depende da nossa condição e ele não tem noção.
Ele não faz ideia do que está acontecendo. Aí, tudo bem, pastor Roberto, a pessoa chega aqui, tudo, pastor, e ele não faz ideia que a providência está no contexto sério, decisivo. 45 do segundo tempo, indo para a prorrogação. Estamos entrando na prorrogação do segundo tempo. No finalzinho, gol da Alemanha. E agora? Sai gol ou não? Não sai gol da Alemanha. Não é isso não? Não sai. Olha lá. O povo escolhido deve ter sabido claramente a espécie de ser que Deus é. E para que finalidade o escolheu. Este povo deveria ter avançado, apesar de qualquer tribulação ou dificuldade que pudesse enfrentar. Esta era a atitude e o coração que os israelitas deveriam ter tido em relação a Deus, naquele momento. Contudo, sentiram orgulho em ser o povo escolhido e cometeram muitos pecados em sua presença no curso da história. Nós, evidentemente, devemos compreender, em primeiro lugar, que os crimes que eles cometeram contra o coração de Deus, que estavam conduzindo a era, eram maiores que os que cometeram contra a própria era. Então você imagina, eles falharam por não entender a responsabilidade que Deus deu. Eles eram um povo escolhido. Escolhido para quê? Para concretizar o sonho de Deus especial. Eles foram levianos. Eles não se preocuparam com a grandeza daquilo que estava na mão deles. Sabe uma criança que tem ouro na mão? Gente, olha só, tem uma história interessante. Eu me lembro que antigamente tinha aqueles gibis que você colava figurinha, não tinha? E aí sempre aqueles... Aqui fala gibi também? Álbum. Né? Então, voltando a traduzir. Então, antigamente tinha álbum que você colava figurinhas. E ali sempre tinha uma premiada. Nós chamávamos de chave. Ela vinha colada com uma chave dourada. Então, nós colecionávamos figurinhas. Você chegava na escola, a primeira coisa que você fazia, reunir os amigos, vamos trocar figurinha, não é isso? Daí deu tempo de trocar figurinha. Você tem RPG também, tem, como está voltando para você, e daí vai. O que acontecia? Tinha um amigo, né, um conhecido meu lá. Eu também comprei um monte, vamos trocar. Qual que você tem aí? Olha, esse aqui eu não tenho, esse aqui não. Aí a gente negociava. Essa aqui você não tem, mas eu preciso daquela. Você quer essa? Para você levar essa que você precisa, eu quero mais um tanto disso aqui. Era negócio. Você tinha que negociar. E aí o que acontecia, gente? Um menino comprou um monte de figurinha e está lá, eu também quero trocar. E daqui a pouco eu olho na mão dele, adivinha? A figurinha que eu achava dourava. Eu entrei em desespero. Eu falei, só falta essa para mim. Eu mostrei meu álbum. Só falta essa. Mas essa aqui, ele estava começando o álbum dele. Começando, né? E aí ele falou assim, olha, você não tem essa, tá? Eu só preciso dessa. Você leva todas daqui por aquela. Ele pensou bem, não sei, ele percebeu que eu estava muito de olho naquela figura. Naquela lá específica. Eu estou assim, rapaz, vamos lá. Não, eu não sei. Ele, sabe? Ele desconfiou. Pô, mas por que ele está? Rapaz, só falta isso para completar o meu sonho. Aí lá, ele não sei o que. Todo o cenário, né? Tem toda a situação. Olha, vou completar essa página, só falta aquela. Ele, não, foi para lá. Vamos fazer o seguinte: o que você precisa? Eu queria completar isso aqui logo. Rapaz, escolhe lá. Todas que você quiser aqui. Tinha um bolo, né, de figura repetida. Escolhe o que você quiser. Eu quero aquela. Gente, ele trocou. Ele trocou a figurinha porque ele não estava entendendo o processo que estava na mão dele, o valor daquilo. Ele trocou. Aí eu fui na loja, consegui ele. Eu ganhei ele. Aí mostrei a figurinha e falou assim, nossa, você, muita sorte. Eu falei assim, com certeza. Muita sorte. Muita sorte. Eu falei assim, mas rapaz, olha, aí você entrega a figurinha, né, premiada. E ele te dá o prêmio. Você, olha, quando o rapaz vir trazer o novo pacote de figuras, você pode voltar aqui, que seu prêmio está aqui. Pega o nome, né, direitinho e tal. Passa-se uma semana, eu vejo o rapaz de novo. E aí, vamos trocar figurinha. Vai para lá, vai para cá, mexe uma, daqui a pouco abre outra figura premiada na mão do rapaz. Eu disse, não é possível. Esse menino tem muita sorte. Ele tem muita sorte. Muita sorte.
Mas analisa, gente. Eu falei assim, vem cá, e essa figura aqui? Ah, eu comprei agora e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu, como essa figura pode parar na mão dele? Você vai precisar dela? Não, vou precisar, tá, mas só falta essa para eu completar outra parte. Outro. E vai todo o processo. Gente, resumindo a história. O menino estava com outra figura primeira na mão e ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ainda. Já tinha passado o tempo. E assim fora, quantas pessoas perdem oportunidades? E assim na providência, quantas pessoas perdem grandes graças e bênçãos de Deus? Quanta graça divina as pessoas perdem por não reconhecer a grandeza daquilo que está em suas mãos. Eu sou família abençoada. É só isso. Não é nada. Muda alguma coisa? Não muda nada. Tem certeza? Você tem certeza que não muda nada? Você sabe a diferença para Deus e com Deus? Uma pessoa que está conectada à linhagem de sangue de Deus, ela é somente usada por quem? Por Deus. Segundo o sermão que nós tivemos na semana passada, na oferta de Abraão, Deus demonstrou para a humanidade que Ele, na sua providência, separa o bem do mal para usar só o bem. Somente o bem. Então Deus, Ele usa na sua proporção providencial somente o bem. E dessa maneira, lega somente o bem para aqueles que recebem sua bênção. Aju? Significa dizer que eu, conectado com a bênção de Deus, com o coração de Deus, movido por esse coração, eu sou uma pessoa somente usada por Deus. Então, se coisa ruim quiser se aproximar de mim e falar assim, deixa eu te dar um empurrão. Não, Senhor, já tem que me guiar, meu Pai Celestial. Então, Ele não pode invadir território, Ele não pode usurpar desse templo, porque esse templo pertence a Ju. Você está entendendo a diferença do que é a linhagem de sangue? Porque disse Jesus lá em João 8,44: vós tendes por pai o diabo. E o pai, ele reclama o direito ao seu filho. O pai reclama o direito do seu filho. Esse filho é meu. Deus não pode simplesmente tomá-lo. Agora, os que são filhos de Deus, Satanás não coloca o dedo. Não, Senhor, esse aqui me pertence. Uma pessoa, um vizinho, pode chegar lá, né? Um vizinho conhecido do trabalho qualquer, ele pode chegar e bater numa outra criança? Ele pode chegar lá e dar um cascudo? Pode ou não? Ele pode dar um tapa no menino? Pode ou não? Ah, ele fez isso, ele riscou meu carro, ele largou uma pedra que quebrou a vidraça e tal. Ele pode bater no menino? Não. Se ele fizer isso, vai acontecer o quê? Ele vai preso. Ele tem que chamar quem? O pai, não é isso? Olha, o senhor que é o responsável por ele, o seu filho quebrou a vidraça na minha casa lá. Ele riscou meu carro, ele explodiu a lata de lixo aqui, ó. Ele botou fogo e explodiu. Como é que fica? Então o pai vai tomar as devidas medidas, sim ou não? Não é isso? Porque o pai é responsável. Então quando Deus falou para Adão e Eva, cumpra as 3 grandes bênçãos, o que Deus está dizendo? Vocês são meus? Quem é o filho? O filho é aquele que concretiza o sonho do pai. Ele entende esse sonho e torna ele possível, real, concretiza. Aju? Olha lá. O temor do Senhor é o princípio da? O temor do Senhor é o princípio da? E o conhecimento do santo é? A prudência. Então você imagina, o filho que ama o pai, respeita o pai ou não? Se você pegasse a palavra, o temor do Senhor, não é temor de ter medo, é respeito. Respeitar. Então aquele filho que respeita Deus é o verdadeiro sábio. Esse tem sabedoria. Sabe por quê? Porque ele desvia do mal. Analisa lá, presta atenção. Eva, foi assim que Deus disse, pode comer ou não? Observe o texto e faça um sincronismo. Analisa, faz uma paridade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo, a prudência. É assim que Deus disse, pode ou não pode? O que Eva disse? Não, Deus falou que nós não podemos comer e nem tocar.
neste. Nos outros nós podemos. Então, na verdade, ela entrou na lógica e na pilha de Lúcifer. Ela, não, nós podemos, só que é só isso aqui, só isso que eu não posso fazer. Então, ou seja, você tem que saber realmente qual a intenção, o que ele queria. Não, Senhor, ele falou isso porque sabia que você ia ser igual a ele. Você quer só, você será igual a ele. Você disse para o filho, você será igual ao seu pai. Não é isso que o filho quer ser? Igual ao pai? O filho não quer ser igual ao pai, gente? Então foi exatamente o que Lúcifer falou para Eva: você será igual a ele, tão poderoso quanto ele. E Eva achou aquilo interessante, porque é o que um filho quer ser. Então ele fala o que você quer ouvir. Você percebe? Isso é muito sério. Ele fala o que você quer ouvir. Mas aquele que teme o Senhor diz: opa, eu não posso fazer isso, não irei fazer isso. Então o temor, o conhecimento, a minha relação de pai e filho, o respeito, o carinho, a fé, o amor ao meu pai, isso produz sabedoria, isso é prudência. Então eu não posso fazer isso porque vai contra os princípios do meu pai, está fora do que ele disse. Não farei. É muito simples, mas é muito simples. Vamos lá? Então, por onde Deus deveria começar a restaurar a humanidade? Deus tem que restaurar o desejo, as circunstâncias, mas principalmente tem que restaurar o mundo do coração. Então isso é bem sério. Isso de fato é muito sério. Gente, quando eles fazem filmes falando de aliens, né? Aqueles hospedeiros que entram no corpo das pessoas, tem uma característica bem interessante que todos os filmes eles colocam. Esses vírus, esses monstros que entram nas pessoas, eles não entram numa pessoa que é doente. Não tem aquele filme da Guerra Mundial Z? Já assistiram? Aquele vírus, quando viu uma pessoa doente, ele não entrava. Ele não contaminava, ele não atacava a pessoa que estava doente, que estava enferma. Que interessante. O mundo satânico não quer ninguém problemático, só quer os bons. Por isso a pessoa fala assim: mas pastor Roberto, por que nas igrejas só tem pessoa problemática? É o que sobra para Deus, filho. Porque o Satanás, ele leva todos, você vê num filme ali, está mostrando um princípio de Satanás. Um princípio da lógica que ele é inteligente. Ele quer os espertos, os cultos, os estudados, as pessoas organizadas, as pessoas sérias, as pessoas responsáveis, os pontuais, as pessoas que têm princípio. Ele quer essas pessoas ali e joga o conceito satânico dele. É verdade. Aí o que sobra para Deus? O que? Só o bagaço. Estou falando que nós somos bagaços, não vai testar, gente. O pastor Roberto me chamou de bagaço. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que depois tem outro filme, né? Tem outro filme que é o Matrix. Nós somos desplugados. A história é outra, é isso? O cara estava plugado lá, sendo sugado a energia, o mundo espiritual roubando, maus espíritos roubando a energia do cara, né? Mas eu fui desplugado, rapaz. Então, nesse sentido, você percebe? Então Deus tem que fazer o quê? Trabalhar isso nele, ó. Entende, ó? Deus tem que restaurar o desejo. Você quer ver que isso aqui é verdade ou não? Chega uma pessoa assim: vamos fazer um sermão 7 horas da manhã, domingo. Tem desejo? Divino? Vamos fazer uma vigília da meia-noite às 5 da manhã. Tem desejo? Não é verdade? Não tem. Mas espera aí, como é que eu não tenho desejo para as coisas de Deus? Não é estranho? Mas como é que é isso? Eu não tenho desejo para fazer o que é certo. Não tem algo errado aí, gente? Gente, tem algo errado aí ou não? Percebe? Eu, por exemplo, olha, eu sou extremamente agitado. Você não tem noção como eu sou agitado. É que eu me contenho, entende? Eu fico com o freio de mão até em cima, para me segurar, senão eu saio atropelando tudo. O que eu percebi? Mas espera aí,
Se para fazer a vontade de Deus eu tenho que ser paciente. A paciência, longanimidade, é um dos princípios, atributos de Deus. E eu não sou paciente. Eu sou um cara agitado, rápido. Então eu falei assim, eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso construir isso em mim. Porque esse é um atributo de Deus. Então, eu tenho que ter o de ser paciente. Que eu não tenho desejo, eu não tenho paciência. Eu não fico parado numa fila. Se eu ficar numa fila, eu fico em movimento o tempo todo. Eu vou e volto, eu converso com não sei o que, me deixo e tal. Eu vou lá na frente, eu converso com o dono da loja, eu volto de novo e tal. Eu não paro. Quando eu termino todo o processo, eu já conheci a empresa inteira, já conheço todos os funcionários, eu já conheci todas as pessoas da fila, eu já tenho o nome e tal, eu já sei tudo. Mas eu não consigo ficar parado. Mas é ansiedade. Eu só ficaria assim, meu Deus, e agora? Eu estou parado, pronto. Se eu perceber, acabou. Eu entro em choque. Entende? Eu fico exatamente. Mas aí eu tenho que pensar assim, não, calma, tem que parar. Você precisa, às vezes, parar. A Lúcia disse que nem dormir não para. Eu fico lá me mexendo, batendo na cama e tal. Não durmo, então aí eu tenho uma corda, me amarra, né? Enrolo, tá? Para ver se eu consigo dormir. Então Deus tem que ensinar primeiro o que? Da pessoa buscar a palavra. Olha só, quando você convida alguém para o seminário, tem desejo das pessoas? Querem vir? Você convida para o sermão dominical, o culto? Gente, de ontem para hoje, pelo WhatsApp convidei, olha, uma leva. Amanhã tem um serviço dominical, culto, não sei o que, tá? A palavra, a ministração, e a pessoa assim, eu preciso, assim, então vem amanhã. Eu vou ver. Eu vou ver. Não tem o quê? Outro desejo. As pessoas não têm o desejo de ouvir a palavra. Percebe, gente? Isso é muito sério. Muito sério. Ele tem que restaurar esse mundo do coração que nunca poderia ser dividido ou separado. Não deveria ter sido dividido ou separado assim. Deus passou por tais dificuldades até hoje para expandir o fundamento do coração das circunstâncias de cada momento crucial da história. Pensando somente nesse dia, hoje devemos estar cientes desses fatos e protestar com indignação junto dos nossos antepassados que eram ignorantes da sua grandeza. Estava a figurinha premiada na mão dele. Estava na mão dele. Mas ele dormiu no ponto. Ele perdeu a oportunidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cooperando com Deus. Vamos ler todo mundo junto? Para que os humanos possam realizar suas responsabilidades com a cooperação de Deus, eles devem ser melhores que os anjos. Além disso, devemos entender que o mestre que tem domínio sobre todas as coisas é Adão, e o mestre que deve controlar seu corpo é a mente. Para que você tenha domínio sobre todas as coisas, você tem que dominar o seu corpo. Adju, você precisa treinar, se educar, treina para dominar o corpo. Então, eu preciso, no mínimo, eu tenho que ser melhor que os anjos. Gente, no processo final da criação, era para Adão e Eva dominar os anjos, sim ou não? São superiores, filhos de Deus. Nesse momento em que Lúcifer induziu Eva, articulou, traquejo, entende? Quem está anotando? Anota aí, Duque de Wellington. É uma técnica chamada Duque de Wellington. Depois pesquisa o que é isso. Foi o que o Lúcifer fez. Do perdido, ele usou o que estava perdido por estar perdido para mudar a situação. Duque de Wellington. Isso é muito sério. É uma técnica fantástica. Isso. Mesmo que está perdido, você usa o que está perdido para reverter o processo. Mesmo perdido. Porque na verdade nós temos que ser superiores, melhores. Melhor no quê? O anjo é para servir e atender a Deus. Por isso que nós temos que o processo servo do servo, servo do servo, servo do servo, depois servo.
Então, quer dizer, nós temos que ser melhores que os anjos. Nós não podemos repetir a queda. Não podemos repetir a queda. De ser induzidos, influenciados. Então você pega isso aqui, ó, traduz, né? Você muda agora. Anjo, coloca todo mundo espiritual. Seres espirituais. Tira anjo e coloca seres espirituais. É a mesma coisa. Eu não posso deixar de ser levado por um mau espírito, um espírito. Ah, meu antepassado. Não, senhor, eu não vou permitir que um antepassado meu bagunce a minha vida. Vou deixar. Como é que é isso? O corpo está aqui comigo. É eu que estou agindo. Por isso que eu tenho que educar, treinar o meu corpo. Eu tenho que dominar. Para eu não deixar uma coisa ruim encostar em mim lá e me influenciar. Podemos deixar o cidadão vir bagunçar minha vida? O antepassado fez coisa errada. O homem lá atrás bagunçou a vida dele. E diz a lenda que ele quer vir bagunçar a minha também. Que legal. Que interessante. Você percebe que negócio? Ah, esse é um antepassado que está me fazendo fazer isso. Não, senhor. Eu estou deixando. Aju, eu estou permitindo. Não posso deixar. Eu falo para Deus, me mostra. Se eu ver, se eu pegar, eu vou para cima dele. Quem é você? O que você quer? Entende? Isso é muito, é extremamente, muito sério. Se você descobrir que existe um mau espírito que está te influenciando a fazer o que você faz, o que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Qual vai ser a sua postura? Se Deus abrir sua visão espiritual e Deus te mostrar o que realmente está fazendo, como você vai reagir? Está pronto? Está preparado? Isso é interessante, hein? O que vai acontecer? Se Deus abrir a visão espiritual e mostrar, rapaz, muito sério, extremamente muito sério. Então tem espíritos que provocam doenças, acidentes, dor no corpo, né, mal-estar, entende? Provoca briga entre casal. Mas quantas vezes eu estou discutindo com a Lúcia? Eu começo a discutir com a Lúcia. A mãe vai falar assim, você é o homem da casa. Você vai deixar ela fazer isso com você? Eu já fecho a mão, eu que sou o homem alto forte, né? Quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Você é o homem da casa, você vai deixar fazer isso? Vai para cima dela. Essa ideia vem de onde? Da onde que vem essa ideia, gente? É de Deus? Não. Então, no mínimo, fala assim, aí eu venho um plano assim e falo assim, quem é você? Então, quer dizer que você quer piorar, você quer realmente bagunçar a minha família? Aqui não. A minha casa pertence ao Senhor. Eu não vou permitir, eu não vou fazer isso. Se eu vou arrancar só os dentes da frente dela, tem que trocar de vez em quando. Trocou esses dias. Tem que trocar de vez em quando. Buff! Aí, né, os aparelhos. Arruma tudo direitinho. Tem que ter isso aí, né? Tem que ter a providência da troca do dente. Tem. Tem família. Vamos lá. O mundo é o mundo sob o controle de... Isso não é apenas uma ideia, é uma realidade. Se olharmos o ambiente de hoje espiritualmente, temos que admitir que é real. Que é realmente assim. Por que vocês devem acreditar nisso? Porque Adão não acreditou na queda, ele não acreditou. Sabe o que eu falo assim, não vai acontecer comigo? Todo mundo, não, isso não vai acontecer comigo. Eu não vou ser testado, não vou ser, sabe? Não vai ter uma situação, não vai vir uma mulher investindo em mim, eu não vou ter oportunidade para roubar dinheiro. Não, isso não vai acontecer comigo. Vai acontecer com outras pessoas. Esse teste não é para mim. Então, Satanás, ele vai tentar destruir a qualquer um que está na providência. Eu tenho que perceber que eu sou alvo de Satanás. Nós somos o alvo. Entende? Então, é igual, por exemplo, você vê aqui os jovens. Os jovens, nossa, eles são tão inocentes, porque ele não tem noção que ele é o alvo de Satanás. Tem 20 jovens ali, Satanás está de olho em quem? No que é da providência. Por quê? Porque esse da providência é quem vai mudar a história. É quem vai ser diferente. Ele pode influenciar os outros jovens para o caminho da verdade. Então ele vai investir em cima de quem? Raíssa.
Raíssa. Sim, sim, ó. É por isso que eu falo, quem é a Raíssa? É o nome do coisa ruim que vai aparecer para arrebentar com o jovem. Sim, ele sabe disso, ele sabe. Ele sabe. Quem sabe um dia poderá contar a história para vocês? Eu não sei porque eu estava lá. 1800 e alguma coisa, mais ou menos. Os jovens são atacados constantemente. Gente, eu converso com meu filho, com os meus filhos. Eles, pai, aconteceu isso na escola. A menina veio e falou assim, você, eu não falo nada. Qual foi a sua resposta? Como que você reagiu? Então está sendo atacados jovens constantemente. Então os jovens da igreja e o casal abençoado. Por quê? Porque são esses casais que estão fazendo a condição. São essas famílias que estão fazendo a condição que vai preparar o Brasil para 2020. Aju? Então ele vai realmente tentar destruir esse fundamento. Eu tenho que entender isso. Continuando lá. Ele não acreditou. Adão não acreditou e não se precaveu, não se estruturou, não estava alinhado, não estava ligado, conectado com Deus. E porque ele não agiu, ele não acreditou e ele não serviu ao céu. Queda. Olha lá. Essas são as três grandes condições. Portanto, a era do Antigo Testamento é a era da fé. A era do Novo Testamento é a era da ação. A era do Completo Testamento é a era da assistência. Assistência. O próprio Adão não é o caminho para ser seguido, para seguir. Então nós não podemos ter ele como bom exemplo. Ele falhou na hora de agir, da providência, de servir ao céus. Aju? Então nesse período de 40 dias você está servindo quem? Faça com arrependimento. Deus, eu preciso limpar toda a mancha que está em mim. Todas as manchas. Para que eu possa realmente me qualificar para entrar como cidadão desta nação. Do Chonilgu. Então, o próprio Adão não é o caminho para seguir. Olha lá. Você não consegue separar o bem do mal sem o quê? Justiça. Então, o bem e o mal tem que ser separado. Aju? Tem que ser separado através do quê? De justiça. Que justiça? Qual é o caminho? Por isso que isso é muito sério. Eu tenho que entender que a separação tem que ser dentro da justiça, do critério celeste. Não posso fazer da minha maneira. Porque não dá, gente, não tem como eu me esconder de Deus. Pensa em cima no céu, debaixo da terra, um lugar que Deus não esteja vendo. Tem um lugar? Tem algo que eu posso esconder de Deus ou não? Não tem jeito, até os meus pensamentos. Deus está vendo o tempo todo. Por isso que é necessário a separação baseada na palavra, na justiça divina. Você não consegue mudar o mundo do bem e nem o mundo do mal. Qual é o ponto central do bem? O ponto do padrão da justiça. Sempre que fizermos essa pergunta, a resposta será sempre Deus. Aju? Deus. É verdade. Temos que glorificar a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos que dar glórias a Deus por isso. Porque Deus, ele é vívido. E Ele não abandonou a todos nós. Por causa da sua justiça. A justiça de Deus não permite isso. Porque Ele é Pai. Quando todo mundo se engana, fala assim, não tem mais jeito. Ó, este jovem, este homem, aquela mulher não tem mais jeito. Mas para Deus, tem. Deus tem. A sua justiça e o seu amor não permite isso. Analisa só. Se Deus desistisse de nós, do primeiro não que nós demos para Ele, onde estaríamos hoje? Se Deus não fosse paciente, esperançoso e confiante na sua providência e nos tirar do inferno, e aonde estaríamos hoje? O que seria de nós? Então, por isso que hoje eu tenho que me basear na justiça divina, não no meu ponto de vista, no que eu acho. Essa frase é errada. Essa frase não existe. Eu entendo.
essa frase está fora. Tem que ser baseada na palavra, no molde celeste. Você viu o que Eva falou? Não foi, pode ser esse. Ela colocou ali o entendimento dela, de fato. Porém, ela ia ter falado, Deus disse assim. Lembra que Satanás falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforme aquelas pedras em... Nem só, porém, ele diz, porém está escrito. Tem uma tradução que fala, porém está escrito. Você sabe o que é porém? O que é porém? O que é o porém, o termo técnico porém? É um auxílio, ele é um cognitivo, ele é um ali, ó, é um comando, ele é um ponto de cognição, de conexão, ó. Porém, no entanto, tem isso aí, mas tem isso aqui, ó. Então ele não foi no entendimento dele, assim, olha, de fato eu sou filho de Deus e vou provar para você que eu sou o Messias. E com base nisso eu vou fazer e você vai ver que eu sou o cara, eu vou e já aconteço. Por isso está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, se você se jogar lá embaixo, da hora as onde eu tenho respeito para te guardar, está escrito lá. Ele falou, porém, está escrito, não tentará. Então ele usou só a palavra. Ele não usou o entendimento dele. Ele não usou a lógica, o que ele acha. Bom, eu penso assim, a minha ideia é essa. Não. Se você prostado me adorar, tirarei tudo. Ele falou, vai Satanás, porque também está escrito, somente só teu Deus adorará, somente a Ele servirá, somente a Ele. Não vou me dobrar, eu não vou me curvar. E aí, com base nesse terceiro item, criou-se uma teoria fora, que cada um tem o seu preço. Todo mundo, qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Todo mundo tem um preço, cada um tem o seu valor. O meu preço é ser filho de Deus, esse é o meu valor. Adjudo? Não vou me vender, eu não vou me curvar, me dobrar a esse mundo satânico para sair da presença de Deus, de forma alguma. De maneira nenhuma. Tá? Olha lá. Continuando aqui, ó. Sempre que fizermos essa pergunta, a resposta será sempre Deus. A crença é a ação e a assistência de Deus, sempre tem Deus como Aju. Então nesse período de venerações e inclinação, você fala assim, Deus, por favor, receba a minha oferta, eu estou me separando do mal, me preparando nesse curso de 40 dias para ser reconhecido como seu filho. Então você está se centralizando, eu não vou fazer a condição. Eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu não consigo. Mas adiante eu não vou fazer. Certo? Vai fazer a condição? Então, por isso que fala, por que venerações? Educar o corpo. Mente que domina o corpo. Então, nesse aspecto, eu estou me centralizando a cada momento aqui, me curvando. Por isso que fala, você se dobrar em terra, se curvar, ajoelha-se. Né? Então, quer dizer, quando Moisés foi subir lá no Monte Ararat, quando ele foi subir no Monte Horebe, ele estava chegando, Deus falou assim, peraí, antes de você subir aqui nesse Monte Horebe, que você precisa tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, sagrado, celestial. Então ninguém pode receber a palavra do centro de Deus sem se preparar. Eu não posso realmente estar conectado ao centro sem a preparação. Por isso que para a gente entrar com vitória nesse período, temos que passar com vitória nos 40 dias. 40 dias. Com veneração, com coração sincero, humilde e arrependimento. Nós temos que ter esse espírito para a gente poder quebrar as barreiras dentro do estado do Rio de Janeiro. Monte Carmelo vai subir, fazia uma condição no pé do monte. Não podia subir de qualquer jeito. Um povo falou, Moisés, nós queremos ver e contemplar Deus como você vê. E aí Moisés falou, olha Moisés, Deus, o povo quer vir comigo e quer ver a tua face. Ele falou assim, de maneira alguma, homem incorruptível não pode viver e manter-se vivo. Então diga ao povo, fizeram uma barreira no pé do monte, e olhe pelas fendas, porque eu vou passar. Então eles fizeram uma barreira, né, com raízes e ramos, fizeram um muro muito alto, e ficaram olhando pelas brechas para ver Deus passar. E eles ficaram atores, porém ficaram em oração.
e fala assim: fiquem alertas, porque eu vou passar. O que aconteceu? Deus passou, que deu um raio. Aí eu falo assim: você viu o que aconteceu? Você aconteceu o quê? Já aconteceu? Já foi, ele já passou. Se eu tiver desligado do centro, não percebo, não me dou conta, a providência já foi. Então tem que estar conectado ao centro, tem que estar ligado à palavra, estar buscando. Não é o centro ligar a pessoa, é eu ligado ao centro. Está errado. Não é o centro que tem que ir lá e você tem que conectar. É a pessoa conectada ao centro. O centro é Deus. Sabe o que aconteceu? Um falou assim: você viu o quê? Porque eu não vi nada. Aí eles começaram a fazer relatos do que viram para depois testificar. Os que viram, porque foram poucos que viram, viram uma coluna de fogo passar. Uns viram um raio, outros viram uma grande luz, outros viram um clarão. Cada um conforme a sua medida de conhecimento começaram a descrever o que viram. Exatamente. Eu te pergunto, o que foi que você viu? O que você está vendo? Você viu alguma coisa? Você está vendo algo? Eu não estou vendo nada. Você está vendo? Você viu alguma coisa? Você veio de São Paulo, é isso? Você viu alguma coisa? Bastante coisa. Você pode contar para ele? Eu também estou te vendo. Estamos vendo, né? O que eu estou vendo? Se eu estiver ligado ao centro, dando assistência para Deus, o que eu vou estar vendo? Pensa nisso, pensa um pouquinho, analisa. Se eu estiver ligado ao centro, dando assistência para Deus, então veja só, como é que eu sei que eu estou ligado ao centro? Quando eu estou fazendo o quê? Se eu falo, mas eu estou ligado ao centro, o critério é simples. Se eu estiver dessa maneira, o que é que eu estou vendo? Adivinha? O que é que nós vemos? Então eu não tenho tempo para ver coisas negativas, para ver aquilo, o outro, e não sei o que, e tal. Você pode ver, o mundo está no caos, a economia, o político, o fulano, que matou, e o acidente. Eu fico sabendo anos depois. Você ficou sabendo o que aconteceu, e o cara roubou o outro, e não sei o que, e matou, e teve o carro passou por cima. Não estou sabendo. Sabe por quê? Porque eu estou ligado aqui no centro e meu foco é estar olhando para Deus, para a providência divina. Existem duas histórias: a história central e a história periférica, secundária. Se eu não estou ligado na história central, eu estou ligado na história periférica. Então eu vou ficar ouvindo a história dos outros, vou ficar ouvindo historinha, vou ficar ouvindo as ideias dos outros lá fora lá, ó. Eu fico sabendo tudo lá fora, eu sei de tudo que acontece, as pessoas me contam tudo, e eu estou sabendo de tudo porque eu sou informado. Porém, se você está informado na história, e na história central, no mês de julho, vai ser decidido 7 nações. Isso é muito sério. De 7 países que está em jogo nesse curso de julho. Olha que coisa séria. Que coisa fantástica. E o Brasil pode entrar nisso. Eu te pergunto, o Rio de Janeiro vai ajudar o Brasil ou não? Sim. Vamos ajudar ou não? Sim. A entrar nas 7 nações, ser uma das 7 nações. A ser apresentado, ofertado como os países que vão se enquadrar no contexto do Tchongo. Rapaz, isso é sério. Porque recurso para isso virá. Ou seja, depende apenas de nós. Somente de nós. Muito importante. Olha lá. Por que é assim? Satanás não pode, ele não pode acusar alguém que está, olha lá, ó, que seja tão justo quanto Deus. Então, quem está ligado em Deus vive na justiça, o critério. Se você for se colocar num ambiente de assistência que vive a vida de Deus, a crença e a ação de Deus, então Satanás não poderá interferir com você. Aju? Não vai meter o bedelho dele. Mas eu tenho medo de escuro. Rapaz, deixa de ser mole. Não tenha medo. Não tenha medo. Isso é muito sério, sim ou não? Então você percebe como isso é sagrado. Ou seja, nós podemos trazer este fundamento e estabelecer isso
no estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ajudar o Brasil se tornar isso. Ter isso, viver isso. Deus tem trabalhado até agora para cumprir a sua vontade, salvando a humanidade. A sua vontade é estabelecer o seu reino. Onde ele pensa estabelecer esse reino? Onde? Ele não está tentando estabelecer no mundo espiritual, mas, então, quem são as pessoas qualificadas para se tornarem cidadãos do seu reino, que deve ser estabelecido na terra? São todos vocês. Vocês são as pessoas centrais que podem construir a nação celestial. De novo, as pessoas conectadas ao centro, que estão seguindo, você entende? Você percebe, tem pessoas que eu tentei ligar, tem pessoas que eu mandei e-mail, eu não consegui falar, porque estão fora do mapa, não tem como acessar a pessoa. Ele não está fazendo a condição, porque eu não tenho acesso, eu não sei onde ele está, como é que está, eu não sei. Como vai fazer? Eu sei que a pessoa existe. Está no Rio de Janeiro? Não sei. Ele está desconectado. Está perdendo a oportunidade. Muito sério, né? Muito sério. Todos vocês devem ser capazes de dizer, então as pessoas do passado foram assim. Hoje estamos nessa situação, mas agora em diante devemos mudar. Deus sofre tanto devido às suas circunstâncias internas, vontade e coração, que se tornou um pai pesaroso. Como devemos entrar em sua presença? Até agora ele tem sido uma oferta de sangue, suor e lágrimas. Devemos também derramar nosso sangue, suor e lágrimas para herdar a vitória. O Brasil precisa realmente estabelecer essa condição de sangue, suor e lágrimas. Aju? Dá para ser na zona de conforto? Não. Dá para ser como eu quiser, quando eu achar que devo fazer. Quando eu achar, eu não tenho tempo, eu não estou com tempo, eu não posso fazer agora, eu estou sem tempo. Então eu farei quando eu tiver tempo. Quando não tiver tempo, então aí é um tempo. E com o tempo poderá sair. E aí então será o tempo. É isso? Não. Porque diz o apóstolo Paulo, insta que pregues em tempo, que anuncie o reino em tempo e fora. Não existe tempo para Deus. Não existe, é 24 horas, é o tempo todo. Veja nisso. Tá, ó, Marcos 12:30. Vamos ver todo mundo junto? Amarás, pois, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Primeira bênção. É a primeira bênção, ó. Primeira bênção. Crescer. Perfeição. Amarás com toda a tua alma. Olha só, com toda a alma, todo o entendimento. Então você tem que ter força interna, tem que ter coração no que você está fazendo. Tem que ter coração, tem que ter, sabe, a espiritualidade celeste e o Espírito Santo operando na sua vida. Então eu tenho esse entendimento, eu entendo. O que você entende? O que Deus quer. Eu estou fazendo o que Deus quer porque eu entendo. Não é assim, não? Não é isso? E todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Quem é esse? Esse é o filho. Esse aqui é o filho. Entende? Isso é o filho de Deus. Quando ele tem esse espírito, essa postura de vida. Amar a Deus. O que você está fazendo? Estou amando Deus. Estou seguindo Ele com o coração, com a alma e entendimento, com toda a força. Isso é fantástico. Embora possamos viver em circunstâncias complicadas e confusas, todas essas coisas desaparecerão. Por quê? Porque eu estou fazendo isso aqui. Essas pessoas talvez se regozijem de suas propriedades, prosperidade e sintam a alegria da vida feliz que vive na terra, mas todas essas coisas desaparecerão. Porém, há algo que permanece para aqueles que vivem a vida inteira focalizadas numa certa missão. O que é? Não são circunstâncias, mas um coração que pode dominar qualquer circunstância. Coração poderoso. Aju? Um coração que pode dominar qualquer circunstância. Mas pastor Roberto e a Rocinha, mesmo isso. E os argentinos? Mesmo os argentinos. Não tem jeito. Domina dentro. É verdade. Não podemos negar o fato de que esse coração tem poder sobre a história. Esse tipo de coração tem poder sobre a história. Ele levou o espírito da raça e preservou-se o conjunto de crenças. É esse coração aí que Deus espera. Esse espírito que Deus espera. Vamos lá, todo mundo junto lá em cima? Quando houver união entre Deus
e filhos, com as 3 gerações, unidas na igreja, então todo mundo angélico irá defendê-la e preservá-la. a batalha final entre o bem versus o mal irá acontecer. Mas quem lutará será o mundo angélico e não nós. o problema é esse. Pastor Roberto, eu não estou conseguindo, eu não tenho resultado, está difícil, está muito. Porque você está lutando sozinho. Você está lutando. Nós temos que conquistar a ajuda do mundo angélico. Eu tenho que conquistar esse apoio. Você está sozinho. Ah, mas ele tem um ombro largo, é ele. Ele não tem. Não, você não tem. Eles dois têm. Esse é mais fraquinho. Ele está. Né? Então, nesse sentido, não é todos que têm ombro largo. Meio da pancada, entende? Não é todo mundo. Então, eu preciso conseguir apoio do mundo que vai lutar comigo. Então, ou seja, se eu estiver nessa guerra com o mundo angélico, vou perder essa peleja? Nunca será. Diz a palavra do Senhor, operando Deus, quem impedirá? Digo de novo, operando Deus, quem impedirá? Não tem como. Nada para. A locomotiva celeste. Sabe por quê? Porque ele vem limpando tudo. Com esse escudo, olha, com esse escudo protegendo-nos, Deus poderá habitar e gozar de paz e tranquilidade conosco. Você não terá nem mesmo que se esforçar para sentir Deus dentro desse reino, porquanto você já estará com Ele. Que fantástico isso! Então esse escudo é o que nos protege. Então vamos para você, eu saio com a Lúcia, nós vemos o tempo todo pessoas paradas na rua que provocam acidente. Olha, eu passo o ponto assim, Lúcia, aqui tem um paciente, aí eu conto para ela. Ela fala para mim, Roberto, consigo isso agora aqui, aí dentro do ônibus, no carro, na rua, na esquina. A gente vê como é que é o ambiente aí fora. É muito complicado. Muito complicado. Se você não tem esse escudo, o que vai acontecer? Você é bombardeado de todos os lados. Existem três escolhas: ir para frente, ficar parado ou retroceder. Qual é a sua escolha? Quero que saiba de uma coisa importante. Isso é para nosso pai, né? Seu destino é seguir em frente. Só isso. Não há outra alternativa. Se você recuar, quem está te esperando? Com a boca aberta. O jacaré, não é isso? Lá da Disney, isso? O crocodilo da Disney. Vai voltar? Eu estou com medo. Então, quer dizer, isso é muito sério. Nós não temos outro. Ó. É bem importante. Seu destino é seguir em frente. Vamos ler junto lá embaixo? Ao ser conectado com o você deve começar um novo relacionamento de pai e filho. E deve construir uma nova família e marchar diretamente para um mundo novo. Quais são os passos do seu processo? O caminho é o caminho certo. Não tem como fugir da restauração. Gente, se eu fugir desse caminho aqui e fazer um escape, fazer um atalho aqui, no mundo espiritual, não tem jeito. É muito mais difícil. Mas é muito mais difícil. Então vamos pensar bem. É melhor eu passar por esse caminho, porque esse espaço não dá para ser evitado. Então, o processo é esse. Se esse é o processo, é melhor evitar aqui e passar a eternidade lá, correndo atrás do prejuízo, ou resolver tudo agora? Pensa bem. Analisa. São 40 dias, 29 de julho, para entregar a oferta, para entregar a consagração, para separar Satanás, para se preparar, para receber o vinho sagrado do perdão no nível de aperfeiçoamento, para receber os 4 itens sagrados dos Elos Pais, da era do Tchaleduco no nível de aperfeiçoamento. Isso é algo impressionante, incrível. O tamanho do fluxo de poder que tem isso aí, eu consigo ver, sabe? É impressionante. Meu Deus do céu, assim, será que as pessoas conseguem ver o que é isso? A energia, o fluxo de energia que tem aí é incontrolável, inimaginável. É impressionante. Eu fico pasmo.
Só de imaginar a possibilidade de pegar esses 4 itens na mão e poder usá-los nesse mundo de hoje é algo incrível. Incrível! Incrível. Por isso que eu digo, todo membro deveria ser um Shinobi. Tinha que ser, para aprender a usar isso melhor. Bem, intensamente, plenamente. Porque isso é muito muito sagrado. Para mim receber isso, eu não posso receber de qualquer jeito. Feche seus olhos. Pai celestial, meu Deus, Pai querido. Bom dia, Pai eterno. Excelso Deus. Na glória, nós te damos glórias ao Senhor, Pai. Te louvamos pela tua graça. Louvamos, Senhor, por esse dia, pela tua presença. As palavras dos pais, que foi dita a nós nesta manhã, nos conduz, Deus, em preparação, em conexão com o centro da providência, que é estar ligado esse período de 40 dias, preparando cada um de nós para fazer parte da era celeste, a era do Tchunaguk, de estabelecer o fundamento não só em nós, não só nossas famílias, mas todo o território da nação brasileira. Por favor, Pai, receba a nossa oferta, receba, Pai, esse mínimo da nossa consagração, que possamos nos purificar de todo o mal, de todo resquício e sombra da queda, que consigamos realmente ser templos sagrados celestes para o Senhor, que o Senhor possa habitar em nós plena e completamente, nos usar intensamente e de uma maneira poderosa e com muita sabedoria, que possamos ser emissários do vosso reino baseado na ação do amor, e o amor seja a direção subsequente para estabelecer bases, para expandir esse reino, para levar esse reino para outras pessoas, para abençoar outras e novas vidas. Usa-nos para a tua glória, para exaltar o teu nome de Jesus, os nossos pais. Que assim, essa graça de hoje alcance a todos que estão aqui, Pai, que também possa abençoar os seus filhos que não puderam vir, que consigamos, nesse território estadual, estabelecer um fundamento, Pai, para que realmente nós possamos preparar o Brasil para ser uma das 7 nações que possa ser atendido pelos pais, reconhecido como as 7 nações, para completar o ideal do Tchunaguk. Pai querido, nós te agradecemos por essa grande bênção que recebemos. É um privilégio, realmente, Pai, estar conectados ao teu centro, ao teu amor celestial, ao teu coração. Somos realmente agraciados por isso. Que essa semana seja vitoriosa, uma semana única e especial, uma semana de novas e grandes conquistas. Esteja conosco, guia-nos, Deus, nossos passos, nossas ações, que possamos caminhar e agir baseado na vossa vontade, como o Senhor quer, como lhe apraz, como o Senhor deseja. Nós te amamos, estamos aqui somente por isso, porque amamos o Senhor. Sem o Senhor, sem Jesus e os pais, não somos nada. Obrigado por mais uma vez, eu quero relatar em nome de Roberto Precioso, amém. Nos faz na bênção dos pais, nos vidas dos céus. Ádio!